Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Descomplicando. E nesse programa nós vamos discutir e abordar conceitos e crenças que temos sobre alguns alimentos. Ele que também é sentimento, também é emoção. E aqui nós trazemos nossa percepção de como você pode literalmente transformar sua forma de se relacionar com determinados alimentos. Muito prazer, eu sou o Felipe Soares. E eu sou a Cláudia Schatz. E hoje nós vamos falar sobre a água. E então, Clau, eu tenho uma pergunta para ti antes da gente começar. Opa! Qual é a tua bebida favorita e por quê? Essa é easy. É água, né? Nossa tão querida e amada água. A água? A minha é, com certeza. Porque ela é tão versátil, a gente pode fazer tantas coisas com ela. E deixa eu te falar mais. Sabe por que a água é a minha bebida favorita? Ela ficou, na verdade, a minha bebida favorita, porque antes era chá. Tá. Por que, Clau, que a água é a tua bebida favorita? Por vários motivos, mas o principal, a água, ela foi considerada a bebida mais saudável do mundo. Do mundo? Do mundo, que nem diz a nossa filhada. Ela foi um grupo de pesquisadores, enfim, de pesos bem pesados mesmo, de alguns professores da Faculdade de Medicina de Harvard. Eles fizeram um estudo, né? Analisaram as bebidas disponíveis e classificaram elas em 6 níveis. E a água é o número 1, é a bebida mais saudável que existe. Que legal. E qual é o número 2, Clau? São chás. Chás, olha só que legal. O chá é muito forte na cultura oriental, né, Clau? Ah, com certeza. Eles têm muito esse costume de beber chá, né? No sul do Brasil, de uma certa forma, também por causa do chimarrão, né? É verdade. Algumas pessoas colocam outros chás além da erva mate, outros preferem só usar a erva mate. Mas eu considero como uma boa forma de incluir chás na rotina diária, né? Que legal. E tu comentou antes que o chá era a tua bebida favorita antes da água, antes desse estudo, né? Sim, exato. Eu gosto muito de chá, continuo gostando, mas hoje a água ocupa meu lugar favorito. Que legal. Então é por entender que ela faz muito bem pra tua saúde, assim, como é que foi essa transição, assim, porque a água, até pra quem tá nos ouvindo deve estar pensando, putz, mas a água não tem gosto, não tem cor, não tem nada, e eu falo isso daí porque eu já pensei dessa forma, né? Mas a partir do momento que a gente, de alguma forma, a gente se limpa, a gente começa a entender o que a água tem de sabor, o que ela tem de aroma, o que ela tem até de... Eu não sei, mas a água é muito bom, né? Com certeza. Eu também tinha, acho que por essa mesma visão, por exemplo, se a gente pensa num restaurante, tu vai no restaurante lá comer uma comida especial, a probabilidade é que tu vai pedir alguma coisa que não seja água, porque a gente meio que classifica a água como, essa eu já bebo todos os dias, então não vou beber, enfim, né? Acho que que nem tu falou, talvez para algumas pessoas a água não ter gosto e não ter aquela, enfim, aquele gostinho, aquela coisa, né, boa, doce, que nem algumas outras bebidas têm. Mas o bom da água é que a gente pode fazer dela uma bebida muito atrativa, né, e colocar coisas na água que vão deixar ela muito mais saborosa. E isso até a gente vai falar agora mais também nesse podcast, de formas como a gente pode deixar a água mais atrativa para quem não tem tanto hábito de beber. Como se fosse fazer uma transição, então. Você leu de um suco de pacote, de um refrigerante, de alguma coisa que a pessoa beba pra água. Então Exato. essa saborização seria como se fosse uma transição, assim, algo Exato. desse tipo? E mesmo para quem já bebe água, né? Porque, vamos e convenhamos, é muito melhor a gente, por exemplo, num almoço de domingo, muitas pessoas têm o hábito de beber junto com o almoço, né? Então é muito melhor tu poder oferecer uma água saborizada no lugar de alguma outra bebida industrializada, né? Ou algum tipo de suco concentrado que, enfim, ele tem uma concentração muito maior de açúcar, né, do que de vitaminas e minerais. Então a água entra como um fator muito mais importante nessa questão. Entendi. Mas e beber algum líquido, água ou o que for assim, junto com a alimentação, isso daí é bom, Clau? Não é o ideal, né?
Não é o recomendado porque a gente meio que passa uma mensagem não tão boa pro nosso estômago. A gente tende a alcançar a saciedade mais rápido quando a gente bebe com algo, né, junto com a comida. Então, o ideal é tomar um copo de água meia hora antes ou meia hora depois da refeição e deixar aquele momento da refeição, de fato, para digerir o alimento, para mastigar bem, para prestar atenção no que está fazendo, né? E dessa forma atingir a saciedade de uma forma mais completa. E isso daí é algo bem curioso, né, Cláudia? Hoje em dia, eu não sei se devido à correria do dia a dia ou talvez que a falta de prioridade, né, em algumas coisas que a gente acaba deixando para trás, como, por exemplo, se alimentar adequadamente ou como simples fato de prestar atenção no alimento, né, e estar presente, né, na hora da alimentação, não tá mexendo em celular, em computador, tá, enfim, fazendo qualquer outra atividade que não aquela, né, que era para ser feita, que é a alimentação, prestar atenção na forma como tá mastigando, na forma como o alimento tá entrando para dentro do corpo, né? E sendo que o alimento ele começa a digestão já na boca, né? E a água, de certa forma, reza a lenda que somos aí mais de 60, 65, 70% de água. Então, grande parte dos alimentos que são saudáveis e fazem parte da nossa dieta boa, né? Eles têm uma alta concentração de água, né? E essa água que tem dentro desses alimentos aí, elas já podem ser consideradas como parte aí do tanto que a gente teria, vamos supor que tenha um número mínimo de água que a gente tem que tomar por dia. E o que tem de água dentro desses alimentos aí já pode ser classificado como a nossa água do dia ou não. Nossa, agora tu me despertou vários gatilhos de assuntos pra gente falar. Primeiro, o ato de prestar atenção no que a gente está fazendo, e principalmente na nossa alimentação, a gente chama de mindfulness, né? Que é esse realmente colocar a nossa atenção pro que a gente faz. E é uma área que a gente aborda bastante no Reset 12, que é uma parte que a gente realmente aprende a como prestar atenção no momento da nossa digestão, da nossa alimentação. A gente tem técnicas, enfim, porque muitas pessoas hoje, elas, principalmente com crianças, né, que é o início da vida, a gente está criando novos hábitos nas crianças e que provavelmente o que elas estão fazendo agora, elas vão levar para o restante da vida delas, né? Mas é de não olhar nada no celular, de deixar o celular desligado, de colocar ele no silencioso para ele não atrapalhar de fato, desligar a TV, desligar possíveis distrações pra gente realmente prestar atenção no que a gente tá fazendo, porque a gente tende a comer de menos, ou o que acontece com mais frequência é comer demais quando a gente não tá prestando atenção no que a gente tá fazendo. Então, muitas pessoas, elas terminam às vezes uma refeição dizendo que não estão saciadas ou se sentindo super cheias por terem comido demais. Então, aí uma simples troca de prestar atenção, de mastigar bem, a gente já consegue buscar, por exemplo, até mesmo um emagrecimento só dessa troca, dessa ação. Uma ação simples, né, Cláudia? Muito simples, né? Ela só requer, assim, realmente um nível de atenção no começo, né? Mas que... Presença, né? Exato, mas que a gente começa a perceber que o corpo, ele agradece muito só por a gente estar dando esse tipo de estímulo, esse tipo de atenção a ele, né? E em relação ao nosso corpo ser constituído de água, o nosso cérebro, ele é constituído de 75% aproximadamente de água. Puxa vida, mas então a gente tem quase que uma cabeça d'água, então. É, praticamente. E sabe que muitas pessoas, elas têm dor de cabeça, né, por não estarem ingerindo a quantidade de água necessária. E isso também tem uma explicação, porque o órgão, né, o cérebro, quando ele começa a desidratar, ele também começa a encolher. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando, por exemplo, a gente acusa uma dor de cabeça, significa então que o cérebro está com níveis de água menor do que ele deveria estar? Com certeza, a gente não está dando o ambiente necessário para o cérebro conseguir trabalhar. Então, muitas pessoas com quadros, por exemplo, de enxaqueca, uma recomendação muito legal é de começar a tomar mais água, né? De ir aumentando a ingestão aos poucos.
porque as chances são que o corpo está desidratado e que o cérebro também está clamando por uma hidratação adequada, né? E reza a lenda que a água é excelente transmissora, né, de pulsos elétricos, né? Então tá fazendo todo sentido, né? Porque no cérebro, se não tem um condutor ali dos pulsos elétricos, né, dos estímulos nervosos cerebrais ali, começa a dar falha na conexão, né? Com certeza, e ver, né, aí a gente já começa a embasar, ter todo o embasamento do porquê a água é o número 1, né? Olha a importância que ela tem para o nosso corpo. E até foi feito um estudo com crianças que eu achei super interessante, que eles constataram que quase 2/3 das crianças elas chegam à escola com uma desidratação leve. Caraca, 2/3? Sim, e que isso pode afetar de uma forma super negativa o desempenho delas na escola. Tanto que eles fizeram uma análise, um estudo, né, onde eles dividiram 2 grupos de crianças, onde uma bebeu com um copo d'água antes de fazer uma prova e a outra não. E esse grupo que bebeu o copo d'água antes da prova teve um desempenho cognitivo, né, muito melhor do que o que ficou sem a hidratação. Então, a água ela ajuda até a nos deixar mais inteligentes, né, mais atentos ao que a gente está fazendo. Ela ajuda a melhorar o nosso humor, a nossa vigilância, clareza de pensamentos e também o fluxo sanguíneo, porque o nosso sangue também é constituído de água, né? Então, no momento que a gente tem uma fluidez boa de água no nosso corpo, a gente também tem um bom fluxo sanguíneo. Puxa, é verdade, Cláudio. Agora eu tava me lembrando que nas vezes que eu vou doar sangue, tem as recomendações lá dentro do banco lá de sangue, lá do site deles lá, que dentro daquele dia a gente tem que, no dia anterior e naquele dia a gente tem que ingerir bastante água. Então agora tudo faz sentido. E até quando a gente sai logo da doação, ou eles proporcionam um copinho de suco lá, ou um copo d'água, né? Então, interessante isso daí. É. E sabe que a tua última pergunta ali no teu bloco de assuntos foi sobre qual a quantidade recomendada, né? Diária de água. A gente ouve muito sobre a recomendação de tomar 8 copos de água por dia. 8 copos? 8 copos. Mas sabe de onde vem isso? Da onde, Cláudio, vem essa recomendação? Eu não tenho certeza agora se foi em 1920 ou 1921, mas foi por aí. Que foi feito um estudo, enfim, e o autor, ele fez uma análise tendo como base apenas o corpo dele. Onde ele mediu quanto que ele estava colocando de água por dentro do corpo dele e mediu também quanto que isso saía através da urina e do suor. E ele chegou à conclusão que ele perdia aproximadamente 3% do peso corporal dele em água por dia, o que isso daria 8 copos. Então essa não tem, na verdade, assim, nenhum embasamento, nenhuma evidência científica, né, de que as 8 não tinha, enfim, até o momento, que os 8 copos de fato eram necessários para todas as pessoas, para toda a população, porque isso foi feito com base em uma pessoa apenas, né? E sem levar em conta o estilo de vida dele, enfim. Uma amostra muito pequena, né? Exato, uma pessoa muito pequena, ainda mais lá em 1920, 1921, né? Faz tempo, né? Faz muito tempo. É. Mas hoje a OMS, ela recomenda o consumo de 8 a 11 copos de água por dia para mulheres e de 10 a 15 para homens. Uma medida de copo é em torno de 360 ml. Então, mas essa quantidade ela inclui todas as fontes de água que a gente já tem na nossa alimentação. Que é um pouquinho aquilo do que a gente falou, então. Dos Exato. alimentos e tudo mais, as frutas, verduras, legumes. Exato, inclusive de bebidas que a gente beba também ao longo do dia, né? Por exemplo, chás, inclusive o café. Uma bebida, um tipo de bebida, um grupo de bebida, na verdade, que ele nos desidrata, que a gente precisa cuidar muito quando a gente ingere, é bebidas alcoólicas. Principalmente o vinho. O vinho tende a nos desidratar. Então, por isso que algumas pessoas, elas bebem o vinho junto com um copo d'água, tu já viu? Eu já vi alguma coisa nesse sentido aí, não que eu seja um bebedor inveterado aí de vinho, mas eu já pude perceber isso daí, até deixa um copinho de vinho de um lado, de água do outro ali já, né? Exato, é pra ter um controle, né, nessa desidratação e reidratação do corpo, né? E eu que pensava que era só pra não ficar um pouquinho tontinho, mas alguma coisa. eu acho que também tem a ver, né? Porque se o
a água faz tão bem para nossa corrente sanguínea, o álcool ele também entra na nossa corrente sanguínea, né? Então é uma forma de tirar o álcool mais rápido do nosso corpo. Entendi. Né? Então também faz sentido. Então para os bebedores de plantão, quando beberem, por favor, tomem água junto, né? Para evitar essa desidratação do corpo e também para jogar o álcool mais rápido para fora. Mas, assim, de uma forma geral, o recomendado quando a nossa alimentação segue um modelo plant-based, que ele é rico em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, alimentos de verdade, o indicado é que a gente beba em torno de 5 copos de água por dia. Isso levando em consideração que a gente faça exercícios diários em níveis moderados e em temperaturas amenas, onde a gente não tende a suar muito. Nada então comparado aqui ao Rio Grande do Sul, que ou é frio que congela tudo, ou é um calorão assim tremendo. Quando é um calor muito forte, a indicação, a recomendação é de beber mais, né? E o corpo também começa a pedir, ele começa a pedir água, ele dá sinais, né? Na verdade, a gente ter a nossa boca seca já é um sinal de falta de água. Olhos secos também é uma forma. A pele, ela começa a ficar um pouco quebradiça, ela não fica com aquela viscosidade, porque afinal nossa pele também tem uma grande porcentagem de água. Tudo no nosso corpo flui muito melhor quando a gente tem água dentro dele, né? Até porque ele tem esse efeito detox, né? Ele ajuda também as nossas células, os nossos rins a expulsarem toxinas. E também ajuda no fluxo intestinal, né? Pessoas que têm algum tipo de problema para ir aos pés, a água também auxilia muito. Quando a gente tem um corpo bem hidratado, a gente consegue ir ao banheiro com mais facilidade. Vê só, então é um remédio ou é uma poção quase que mágica, né? Que a gente tem disponível tão próximo e que tantas vezes é negligenciada, né? Com certeza. E a absorção da água também no nosso organismo é muito rápida, né? Ela leva em torno de 5 minutos, mais ou menos, para a água chegar na nossa corrente sanguínea. Imagina, muito rápido, né? Muito rápido. E o pico dessa hidratação, ele é alcançado em torno de 20 minutos depois da gente beber essa quantidade de água. E aqui eu tenho uma curiosidade. A água gelada, ela é absorvida pelo nosso corpo de uma forma muito mais rápida que uma água em temperatura ambiente, né? Que seria a temperatura do nosso corpo. Então, quando a gente estiver sentindo muita sede, aqueles dias muito quentes, que a gente está realmente sentindo algum tipo de enxaqueca, o corpo está dando sinais que ele precisa de uma... Desconforto, alguma coisa assim. Exato, o corpo está dando sinais de que ele precisa de uma hidratação rápida, beber água gelada é uma boa saída. Que legal, Cláudio. E como é que a gente faz assim, por exemplo, quem não ingere ou quem não tem o hábito quem troca a água por qualquer outra bebida, como é que essa pessoa ela pode, de uma forma ou de outra, começar a ingerir mais água? Que a gente sabe, né, que tem algumas pessoas, enfim, que a ingestão de água não é tão fácil, né, por vários e vários motivos, né? Seja pela própria criação, seja pelo ambiente, seja pelo gosto ou pela falta dele, ou por algum esquecimento, né? Ou por não ter como se ausentar ali da estação de trabalho, ou enfim, a gente tem aí, não sei se a palavra é desculpas, mas a gente tem uma série de motivos, né, que levam as pessoas a não ingerirem tanta água. Como é que a gente poderia fazer com que essas pessoas conseguissem, de uma forma ou de outra, ingerir mais? Tem uma... Não sei se tem, não tem um embasamento científico para isso, né? Eu vejo isso no meu corpo e eu vejo isso também em alguns alunos, que quanto mais água a gente bebe, mais a gente tem vontade. Mais água o nosso corpo pede. Mas algumas dicas que eu normalmente dou para as pessoas, e acredite, é uma gama muito grande de pessoas que não têm o hábito de beber água. Mas uma das dicas, por exemplo, é dar mais sabor, que é aquilo que a gente estava falando de, por exemplo, no almoço de domingo, não oferecer refri ou alguma outra bebida, enfim, oferecer água, mas aí fazer uma água especial. Por exemplo, adicionando frutas com gostinho, como aquelas que a gente encontra, por exemplo, em spas e hotéis ou em fotos, né, com
algumas frutas dentro da água, dentro da jarra. E é tão boa, né? São tão boas, né? Eu adoro, eu acho que dá um gostinho muito sensacional. E uma dica também é, ao invés de colocar cubos de gelo, a gente congela morangos e coloca os morangos congelados na água, também dá um gosto muito bom e deixa a água também geladinha. Bah, ainda mais morango, né? Que tu compra uma bandejinha ali de morango ali, se tu não comer aquilo ali rapidinho, 30%, 40% estraga, né? Exato, já é uma boa forma, né, de depois também ter a fruta pra comer. É verdade. E quando a gente congela, a gente não perde propriedades, então é muito útil, né? Também evita o desperdício dos alimentos. Mas aqui também entra, por exemplo, lascas de limão, de laranja, um pedacinho de gengibre também fica bem legal. Bah, e gengibre é tão bom pra garganta, pra tudo, né? Sim, e ele ajuda também o nosso metabolismo, né? Então, o gengibre, e também para quem tem crises de enxaqueca, o gengibre ele funciona. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, que ele funciona tão bem quanto alguns remédios disponíveis no mercado em relação à diminuição de dor. Então, para quem tem enxaqueca, adicionar gengibre na água também já hidrata o corpo e já usa as propriedades medicinais do gengibre. Então, é um ganha-ganha, né? Que legal, cara. E, enfim, folha de hortelã também é uma forma boa. E uma outra forma é colocar um pouquinho de suco concentrado de uva, por exemplo. Sabe aquele suco concentrado que a gente compra em garrafa de vidro? Sim, é muito bom, né? Exato. E aí eu tenho um feedback muito bom de pessoas que têm costume de beber refrigerante, de fazer essa troca, porque o suco da uva, ele já é docinho, né? E quando a gente quando mistura um pouco de água, ele já rende mais. Mas ele é uma boa forma também de misturar com água com gás. Que daí ele já fica muito próximo ao refrigerante, só que é o suco concentrado de uva, que ele tem muitos polifenóis que se fazem muito bem pro nosso cérebro. Então já aumenta também a nossa imunidade, tem um nível muito bom de antioxidantes, e acrescentado à água com gás, que já hidrata o nosso corpo, e a água com gás, olha só quanta coisa maravilhosa que a gente tem, né? A água com gás, ela também ajuda o nosso sistema gastrointestinal, que é a nossa parte do estômago, a nossa parte do intestino. Então ela reduz sintomas de constipação, de náusea, de inchaço. Então é uma boa forma também de introduzir, né, semanalmente uma água com gás e de dar uma graça a ela ainda maior com um suco concentrado de uva, já é um bom substituto ao refri. Ah, que legal, Cláudio. E até o que tu comentou antes e falou agora por último também, relacionado ao refri e tudo mais, seja ali no domingo, que é um dia de reunir a família e tudo mais, ou no sábado, final de semana, que como o ato de dar alguns alimentos está associado à recompensa, né? Se tu comer tudo direitinho, tu vai ganhar uma sobremesa. Se tu fizer tal coisa, tu vai ganhar tal doce. E essas recompensas, essas contrapartidas, muitas vezes que a gente recebe ou que a gente acaba dando em alguns momentos, elas tornam um alimento objeto de desejo, né? E aquele alimento que não necessariamente vai fazer bem para o nosso corpo, né? E mudar isso daí, de acordo com aquilo que tu comentou antes, mudando o mindset já é metade do caminho andado para que a gente possa fazer a ressignificação, né, do alimento, né? Seja a água, seja o que for, né? Exatamente, é uma atitude muito legal de estimular crianças, né? De, ao invés de falar, se tu comer tudo eu vou te dar um doce, não, se tu comer tudo eu vou te dar um copo d'água. Né? E pode parecer cômico, pode parecer que a criança não vai entender ou vai achar, água eu não quero, mas aí é uma tarefa dos adultos que estão com ela de ajudar a criança nessa ressignificação, né? Mudando pelo exemplo, né? Dando exemplo, né? Com certeza. A gente vê hoje muitos pais que dizem, mas o meu filho não come tal coisa, e às vezes a gente pergunta, tá, mas e tu come? Naquelas. Pois é, mas a criança ela não vai comer se ela não vê os pais comendo. Ela não vai comer se não tem disponível na casa dela para fazer aquilo também. A criança é muito mais guiada pelo exemplo, então vamos ser cada vez mais bons exemplos para essas novas gerações, né? É verdade. E até em relação da água, a gente pode de uma forma ou de outra aí criar estratégias de ter assim ela mais próxima da gente, né?
seja levando uma garrafinha junto, né? Que a gente pode colocar extra ali um saborzinho dentro da própria garrafa, né? E a gente sempre lembra ali de tomar pelo menos um golezinho ou outro ali durante a hora de trabalho lá, né? E fora que também o meio ambiente também agradece, né? Se a gente tá com uma garrafinha própria, ele não tá usando copinho plástico, não tá comprando alucinadamente garrafa atrás de garrafa plástica, né? Com a água ali, né? E além de poupar uma boa grana, né? Eu acho que tudo faz jus aí a uma introdução desse líquido tão maravilhoso, né? Com certeza. E aí também é legal, porque cada um compra a garrafinha lá que gosta, isso também já ajuda, já é um fator que ajuda a lembrar de tomar água, principalmente para as crianças, compra lá uma garrafa bonitinha sei lá, com o personagem da Disney que mais gosta, enfim, cachorrinho, não sei. E a criança também já vai ter o hábito já vai gostar de levar a água dentro daquela garrafa, e a tendência é que ela vá tomar mais daquela água simplesmente pela garrafa que ela gosta. É verdade, né, Cláudio? E outra forma também que ajuda muitas pessoas é colocar uma notificação no celular. Hoje a gente tá com o celular sempre praticamente por perto, né? Então, por exemplo, no trabalho, tem pessoas que não conseguem levantar para buscar uma água, enfim, ou não tem uma garrafa próxima, ou simplesmente não sente sede, não sente a necessidade de tomar uma água, mas o corpo, até ele dar um sinal de que ele tá com desidratação, é porque a desidratação já tá forte dentro dele, né? Então, para não chegar nesse estágio do corpo solicitar água, colocar uma notificação a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, o celular toca ali, tu tá no trabalho, tu simplesmente desliga ele, toma um gole e a vida continua, né? Mas mais assim para começar a criar esse hábito, e como a gente falou, quanto mais água a gente bebe, mais o nosso corpo pede. Então a gente vai, conforme a gente for construindo esse hábito, essa notificação do celular ela não vai mais ser tão necessária. É uma forma realmente só no início, né? Só pra gente criar esse hábito de daqui a pouco tomar um copo d'água ao invés de tomar um copo de café, enfim. E Cláudio, vou compartilhar contigo em relação à água, que anos atrás eu não tinha muito costume de tomar água, e quando eu fui mudando meus hábitos, o que eu notei na época, até foi algumas pesquisas que eu fiz, alguns livros que eu li e tudo mais, que o que me ajudava demais a lembrar de tomar água era colocar, olha só que doido isso, como o nosso cérebro é, né? Mas era colocar a garrafa de água do meu lado direito. Do meu lado direito, eu colocando a garrafa, a probabilidade que eu tinha dentro daquele dia de me hidratar de uma forma mais correta e de passar o dia bem, numa boa, sem qualquer tipo de enxaqueca ou de desconforto, mesmo lidando no computador o dia inteirinho, era colocando no lado direito. Eu já li sobre isso também. Eu não me lembro qual o livro, mas é um livro sobre o cérebro, né? Sobre a nossa capacidade cerebral. E que no nosso lado direito trabalha, colocar a garrafa do lado direito trabalha uma determinada área do cérebro, né? De fazer com que a gente ingira mais daquele líquido, ou enfim, do que se a gente colocar do lado esquerdo. Então, é uma técnica, né? Essa eu não lembrava, é verdade. É saber como é que a máquina funciona, né? Se a gente sabe como o nosso sistema funciona, como a gente funciona, aí, não que cria atalhos, mas é quase que como... É engraçado isso, né? Mas é quase que como a gente lê um manual, né? De algum equipamento que a gente compra. Tem provavelmente uma pessoa ou uma equipe de pessoas lá que se dedicou, que fez o estudo e que desenvolveu aquele produto e que botou como utilizar. E a gente abre o produto, geralmente, né? Não estou dizendo que todo mundo, né? Mas geralmente a gente abre o produto e vai utilizar ele sem ler manual, sem nada, bota na internet como usar tal coisa, sendo que tem um manual, né? Não que o nosso cérebro e a nossa vida tenham um manual, né? Mas esse negócio de estar presente para um momento faz quase que como a gente consiga ler o nosso próprio manual, né? Que a gente começa a se entender, começa a prestar atenção no que o corpo está falando com a gente, né? E se relacionando de uma melhor forma. A água, o suco, o cérebro, tudo tende a entrar em uma maior harmonia, né? Com certeza, saber jogar a regra, né? Jogar o jogo sabendo a regra do jogo. É verdade.
verdade. Isso é uma boa. E sabe que uma que eu me lembrei agora, que também dá pra usar como dica pras pessoas? De fazer um desafio com um amigo, com um colega, de ver quem bebe mais. E essa eu tirei de experiência própria, porque eu fiz isso já. Desafio, pá, desafio eu já vi de tudo, até tem aqueles desafios muito, assim, diferentes, né? Nada de errado com isso, mas principalmente em países europeus lá, de quem é que bebe mais cerveja em metro, quem é que come mais cachorro-quente, quem é que come mais não sei o quê. Mas esse da água, Cláudio, eu nunca tinha visto. Não, esse é curioso mesmo. Esse saiu da minha cachola. Mas é que eu sou movida por desafios, né? Quando eu coloco um desafio, ele me motiva mais. Então, pode ser que para outras pessoas também faça sentido se a pessoa é competitiva, enfim. Mas eu já fiz isso com amigos, de que também passavam por essa dificuldade, né? De tomar água. E cada copo que a gente bebia... Claro, jogo limpo, né? Cada copo que a gente bebia, a gente fazia um risquinho, uma folha de papel. E no final lá do dia, no expediente, não me lembro se era no trabalho, mas eu acho que foi no trabalho, a gente tinha que fazer comparar, né? Quem teve mais risquinhos. Levantamento. Fazer um levantamento diário. E isso foi bem legal, porque a gente precisou fazer isso, sei lá, umas 2 semanas até que a gente desenvolveu o hábito, né? Porque... principalmente quando a gente está num escritório, num ambiente de trabalho, onde as pessoas elas já estão mais acostumadas a tomar café, a gente tende a tomar muito mais café também, né? Isso daí, desculpa, Cláudio, te interromper, mas eu me lembrei de uma coisa. Se agora o meu primo, ele não vai se importar com o nome dele aqui, o Júnior ou meu irmão, o Gustavo, se eles estiverem nos ouvindo, eles vão lembrar disso daí. Que tu falou em risquinhos, né, no papel, né? Eu me lembro que eu acabei de falar em desafio de comida, né? Eu lembro que quando a gente tinha ali mais ou menos uns 12, 13 anos de idade ali, olha só que doido a gente era. A gente ia pra pizzaria e via quem comia mais. E a gente também fazia uns risquinhos ali. E eu lembro, eu acho que o ápice, assim, da nossa competição insana lá, foi 29 pedaços de pizza, tu imagina? A gente chegava cedinho na pizzaria, conversava um pouquinho e começava aquela loucura, né? Aquela competição lá, pra ver quem comia mais. E tinha uma regra, né? Que quem comia mais não pagava. Aí tinha os outros 2 perdedores, ou se fosse mais algum amigo junto, tinha que dividir a conta daí do grande vencedor, que era quem comia mais. Nossa, muito coisa de guri, né? Eu nunca fiz isso. Guri doido, né? Tá louco. Até porque eu não sei, bom, se bem que pizza, né, quando eu era adolescente eu também comia bastante. Mas é isso aí, acho que a gente trouxe bastante conteúdo em relação à água. Espero que a gente tenha conseguido incentivar as pessoas, né? Quem toma já continuar com esse hábito, saber qual é a importância, incentivar as pessoas próximas. E aqueles que não tomam, que não têm esse hábito de começar a criar, né? É verdade. Um copo de cada vez, né? Exatamente, um copo de cada vez. E é que nem tu fala, né? Do 8 ao 80 tem outros números no meio, né? 72 números. 72 números no meio, então a gente não precisa partir do 0 ao 100, a gente pode ir conforme a gente consegue, né? E devagarinho, um copo por dia, aí numa semana um copo, aí na outra semana mais um copo, né? Exato. E eu só queria fazer uma observação. Pessoas com insuficiência cardíaca ou renal, ou pessoas que, enfim, foram aconselhadas a uma certa limitação de líquidos, essas pessoas elas precisam de uma orientação específica para o seu caso em relação ao consumo, né, de água, qual a quantidade de água necessária. Então, mas para as demais, vale essa dica de consumir através da alimentação, de dar preferência para alimentos que já contenham muita água na composição natural delas, e beber uma água de boa qualidade, né, e hidratar bem o corpo de uma forma boa. Boa, Cláudio, que legal, é isso daí. Eu acho que com essas tuas recomendações aí, a gente fica por aqui. Beba água de qualidade, invista na sua mente, fique no momento presente e desenvolva esse novo hábito. Desenvolva esse novo hábito, é isso daí, Cláudio. Muito obrigado pela participação de hoje aqui no Descomplicando. Boa, muito obrigada. Isso aí, galera, até mais. Valeu, tchau, tchau.